Seja muito bem-vinda! Se você chegou agora, eu sou a Eliane Prado e vou me apresentar rapidinho para você. Eu sou mentora de mulheres há mais de 10 anos e há 2 terapeuta sistêmica. E eu precisei passar por um processo profundo de transformação e reencontro com a minha essência e com o meu propósito. Durante muito tempo, eu fui aquela mulher que todo mundo admirava. A responsável, a forte, a que dava conta de tudo, a que resolvia todos os problemas da família, a que sempre estava presente quando alguém precisava. Por fora, a minha vida era perfeita, organizadíssima. Mas aqui por dentro tinha uma pergunta que eu evitava encarar. Em que momento da minha vida, da minha trajetória, eu deixei de existir na minha própria vida? Eu tinha passado anos da minha vida priorizando e cuidando das necessidades de todos, que chegou um ponto que eu não sabia mais nem quais eram os meus próprios sonhos. Os filhos cresceram, a rotina continuava ali, funcionando, e uma coisa aqui dentro começou a me incomodar muito. Eu olhava para minha vida e pensava, poxa, não foi isso que eu sonhei, que eu imaginei para minha vida nessa fase da minha vida. Foi quando eu comecei a perceber que parece que a Eliane, aquela Eliane, ficou para trás, né? E aí, aquela mulher cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de desejos, deixou tudo de lado para cuidar e priorizar dos sonhos dos outros. Mas toda vez que eu começava um movimento, que eu decidia, não, agora eu vou olhar mais para mim, agora eu vou fazer um movimento por mim, vou resgatar os meus projetos, os meus desejos, os meus sonhos, sabe o que acontecia? Eu me sentia errada, eu me sentia culpada, eu me sentia egoísta, me sentia irresponsável com as outras pessoas. Mole isso? Parecia como se eu fosse decepcionar alguém. E aí, num desses movimentos, uma dessas decisões que eu tomei, não, vou começar a olhar para mim, eu percebi algo muito importante que me fez mudar toda a minha vida. Eu entendi, eu compreendi que eu não precisava abandonar quem eu amo, que eu não precisava abandonar a vida que eu construí até agora para voltar a olhar para mim. E foi através do olhar sistêmico que eu comecei, a enxergar padrões que estavam invisíveis para mim e que me faziam presa naquele lugar, naquele modo autoabandono. Esses padrões, eles me faziam entender que eu só tinha valor se eu cuidasse da vida de todo mundo, se eu administrasse, se eu controlasse, se eu servisse e principalmente se eu me deixasse para depois. Veja só. E aí, quando eu comecei a transformar esses padrões, um negócio muito top aconteceu. Eu voltei a me incluir nos meus próprios projetos, nos meus planos, na minha vida. E aí, sabe o que aconteceu? Eu voltei a sonhar, eu voltei a ocupar os meus espaços na vida. E o mais legal de tudo, eu aprendi a lidar com a culpa, aprendi que eu não preciso abandonar quem eu amo e muito menos abandonar tudo que eu já construí na minha vida para olhar para mim, para cuidar dos meus projetos. E essa experiência toda, ela se transformou num método que é um caminho onde eu ajudo as mulheres que passaram anos priorizando os outros a voltarem a olhar para si, para que elas possam ter uma vida com muito mais leveza, muito mais propósito e muito mais clareza, e que elas não precisam se sentir culpadas por isso e muito menos abandonar quem elas amam. E por que eu te contei tudo isso? Porque eu acredito que ainda existe tempo. Tempo para você se reencontrar. Tempo para você construir os seus novos sonhos.
tempo para você olhar para si e voltar a ocupar o seu lugar na sua própria vida. Se você se identificou com alguma dessas minhas falas, eu posso te dizer, você não precisa fazer isso sozinha. Tá com perrengue aí? Escreve aqui para mim. Vem falar comigo. Eu vou ter prazer em te ajudar.